Boa noite a todos. Com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, com o coração que a porta se abre. Santo Agostinho. Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Vamos tranquilizando nossas mentes, acalmando nossos corações, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo. Que assim seja. Boa noite. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Pessoal de casa, obrigado por estar nos acompanhando toda segunda, quarta e sexta. E aos irmãos desencarnados que aqui se encontram, que aqui estão se achegando, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno. A gente está na segunda parte, exemplos, e estamos vendo os exemplos dos espíritos felizes, né? E hoje a gente vai continuar vendo um pouquinho sobre o Sr. Samson. Após a morte dele, 2 dias depois, eles realizaram a primeira evocação, no dia 25 de abril de 1862. E foi relatado desta forma: meus amigos, estou perto de vós. Aí eles responderam: estamos muito felizes pela conversa que tivemos convosco no dia do vosso sepultamento, e visto que vós o permitis, ficaremos encantados de completar para a nossa instrução. Ele respondeu: estou completamente preparado, feliz que penseis em mim. Aí eles perguntaram: tudo aquilo que pôde nos esclarecer sobre o estado do mundo invisível e fazer-nos compreendê-lo é um autoensinamento, porque é a ideia falsa que se faz dele que conduz quase sempre à incredulidade. Não fiqueis, então, surpreendido com as perguntas que poderemos dirigir-vos. Não ficarei espantado, e espero vossas perguntas. Aí eles continuam: vós descrevestes com uma luminosa claridade a passagem da vida à morte. Dissestes que no momento em que o corpo dá o último suspiro, a vida se rompe e a vista do espírito se extingue. Esse momento é acompanhado por uma sensação penosa, dolorosa? Aí ele respondeu: sem dúvida, pois a vida é uma sucessão contínua de dores, e a morte é o complemento de todas as dores. Daí um dilaceramento violento
como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar de seu invólucro. E é esse esforço que absorve todo o nosso ser e lhe faz perder o conhecimento do que ele se torna. Aí aqui tem uma observação. Esse caso não é geral. A experiência prova que muitos espíritos desmaiam antes de expirar e que naqueles que chegaram a um certo grau de desmaterialização, a separação se opera sem esforços. Bom, primeiramente, ele fala aqui para a gente que a morte ela não é apresentada como algo mágico, né? Instantâneo, suave. Ela é um processo. E quando ele diz que a vida é uma contínua sucessão de dores e a morte vem ser o complemento dessas dores, nós não devemos entender isso de uma forma pessimista. A gente tem que entender isso como uma forma educativa, que é o que a gente vem sempre falando, e também realista. Por quê? A vida material por si só, ela já é um campo de provas, um campo de expiações, não é mesmo? E aí, o apego ao corpo, ele vai criar esse esforço na hora da separação. Então, esse dilaceramento que ele fala não deve ser visto como um castigo, né? Mas é um reflexo, mostra o quanto ainda nós estamos ligados à matéria. E quanto mais nós nos identificamos somente com o nosso corpo, somente com o mundo material, mais difícil esse desligamento vai se tornando, né? E o próprio texto trouxe uma observação para a gente, dizendo que não é com todos que acontece isso. Não é. Ele diz aqui ainda assim, ó, a experiência prova que muitos espíritos desmaiam antes de expirar, e a separação se opera sem esforços. Então não é para a gente ter medo da morte, né? Por quê? A gente tem que ter medo da forma como nós estamos vivendo. A nossa sociedade, quando a gente vem falando, ela é muito materialista. O corpo é supervalorizado. E o prazer imediato tem se tornado prioridade para todos nós, né? E falar de morte ainda choca um pouco, né? Vira meio que um tabu. Por quê? Porque poucos estão preparados para esse processo. Como a gente não se lembra como é o desencarne, então a gente fica assustado. A gente não sabe o que vai acontecer conosco no momento da passagem. E aí, esse trechinho aqui acaba trazendo uma reflexão para a gente. Vamos refletir o modo como nós estamos vivendo hoje, a forma como nós estamos nessa dimensão. Vai afetar diretamente a nossa passagem, o nosso processo de desligamento. Então, cabe a pergunta: nós estamos mais apegados às coisas materiais? A gente tem vivido como se fosse a única vida, como se tudo fosse acabar aqui? Que mais eu cultivo? Valores espirituais ou apenas um acúmulo de coisas materiais? Porque no fundo, a morte ela não vai mudar quem somos. Ela vai revelar tudo aquilo que a gente construiu dentro de nós durante o período que nós estivemos aqui. Então vale essa reflexão, né? E aí eles continuam as perguntas. Diz assim: sabeis se há espíritos para os quais este momento é mais doloroso? Ele é mais penoso. Por exemplo, para o materialista, para aquele que acredita que tudo acaba neste momento para ele. Aí ele responde: isso é certo, pois o espírito preparado já esqueceu o sofrimento. Ou melhor, ele está habituado a ele. E a quietude com a qual vê a morte impede-o de sofrer duplamente, porque sabe o que o aguarda. A pena moral é a mais forte. E sua ausência no instante da morte é um alívio bem grande. Aquele que não crê parece-se condenado à pena capital e cujo pensamento vê a faca e o desconhecido. Há semelhança entre essa morte e a do ateu. Aí eles perguntam novamente: há materialistas bastante endurecidos para crer seriamente nesse momento supremo.
que vão ser mergulhados no nada? Sem dúvida. Até a última hora, há os que creem no nada. Mas no momento da separação, o espírito tem um retorno profundo. A dúvida toma conta dele, tortura-o, pois ele se pergunta: o que se vai tornar? Ele quer perceber algo e não pode. A separação não se pode fazer sem essa impressão. Aí aqui tem mais uma observação, dizendo assim: um espírito nos deu, numa outra circunstância, o seguinte quadro do fim do incrédulo. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos momentos as angústias desses pesadelos terríveis, onde se está à beira de um precipício, prestes a cair no abismo. Fazem-se inúteis esforços para fugir e não se pode andar. Quer se agarrar a algo, alcançar um ponto de apoio e sente-se escorregar. Quer se chamar e não se consegue articular nenhum som. É então que se vê o moribundo torcer, crispar as mãos e dar gritos abafados, sinais do pesadelo do qual é presa. No pesadelo comum, o despertar tira-vos da agitação, e vós vos sentis felizes por reconhecer que era só um sonho. Mas o pesadelo da morte se prolonga frequentemente por muito tempo, até anos. Além da morte, e o que o torna a sensação ainda mais penosa, para o espírito, são as trevas, em que por vezes ele está mergulhado. Bom, nessas duas perguntas, a gente tem a primeira pergunta direta, né? O materialista sofre mais no momento da morte? E ele responde claramente, sim. Mas observemos algo essencial. Não é um castigo de Deus. A gente tem que ver como uma consequência natural do estado interior. Quando ele diz que a pena moral é a mais forte, isso muda tudo. Porque o sofrimento maior não é físico, é psicológico, espiritual. Porque o medo do desconhecido é o vazio que vem depois. E a angústia de perceber que se enganou a vida toda. Já o espírito que está preparado, que refletiu sobre a morte, que desenvolveu fé, que é o que nós estamos aqui, né? Fé. Não aquela fé cega que os meninos citam, aquela fé sem questionamento, mas é uma fé de confiança, eu confio mesmo. Então, esses irmãos já desapegaram em parte da matéria, e por isso eles sofrem menos, porque eles compreendem e confiam. Hoje, nós vemos muitas pessoas dizendo, depois da morte, não tem nada. A vida é só isso daqui. Então, vamos aproveitar de uma vez? Tudo que a gente tem para viver, porque a vida é só uma, só se vive uma vez. Mas o texto nos mostra algo profundo, que a crença não muda a realidade espiritual, ela muda a forma como a gente enfrenta. E aí, a hora que ele diz assim no trecho 6, que no momento da separação o espírito tem um retorno profundo, a dúvida toma conta dele, ou seja, a pessoa ficou tão convicta enquanto estava encarnada no materialismo, nas coisas materiais, se apegou tanto a tudo isso que a gente tem hoje de material, que no momento da morte, a consciência desperta. E aí vem uma pergunta inevitável, a hora que a consciência desperta. E agora? E agora, o que vai ser de mim? Eu fiz a passagem, eu não trouxe o meu carro, eu não trouxe a minha casa, eu não trouxe o dinheiro que eu juntei a vida toda, eu não sou nada aqui de nível social. E agora? E é essa dúvida que gera uma tortura profunda após a passagem. Então,
vale destacar que não é ter medo da morte. É sobre não viver quantos e quantos anos nesse vazio espiritual. E aí, quando ele cita o pesadelo, ela é muito simbólico essa parte do pesadelo. É como se a gente vivesse eternamente dentro de um pesadelo. Porque normalmente quando a gente tem o pesadelo, a gente acorda, a gente respira aliviado. Passou. Era só um pesadelo, era só um sonho ruim. Imagine viver nesse pesadelo e nunca conseguir sair dele, né? Como se a gente estivesse à beira de um precipício sem conseguir se segurar. E isso acaba representando a perda do controle, o medo do desconhecido, a ausência da fé, né? E as trevas aqui, elas são mostradas não como um lugar físico, né? Um lugar, um espaço, mas como um estado da alma. Se aquele irmão ou aquela irmã que fez a passagem encontra-se nas trevas, é porque não encontrou a luz dentro de si ainda. Ficou tão apegado aos bens materiais, à vida material, que esqueceu das outras coisas, que esqueceu de equilibrar a balança, que esqueceu do lado espiritual, né? E esse trecho nos traz um ensinamento muito claro. Não é a morte que assusta, é o vazio daqui de dentro. Não é Deus que está punindo, Deus não pune ninguém. É a consciência de cada um que desperta. Então, quando a gente tem uma fé raciocinada, não uma fé cega, aquela fé raciocinada, a gente se prepara emocionalmente e espiritualmente para o momento da passagem. E, acima de tudo, independente onde nós estivermos, se neste plano ou em outro plano, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para ter fé e acreditar que a vida continua, né? E aí ele diz assim: dissestes que no momento de morrer não vieis mais, mas que pressentieis. Não vieis mais corporalmente. Isso se compreende, mas antes que a vida se extinguisse, entrevieis já a claridade do mundo dos espíritos? Aí ele responde: é o que eu disse anteriormente. O instante da morte dá clara evidência ao espírito. Os olhos não veem mais, mas o espírito, que possui uma visão bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E aparecendo-lhe subitamente a verdade, dá-lhe momentaneamente, é certo, uma alegria profunda ou uma dor inexprimível, segundo o estado de sua consciência e a recordação da sua vida passada. Observação: trata-se do instante que precede aquele em que o espírito perde conhecimento, o que explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as mesmas impressões agradáveis ou penosas continuam ao despertar. Aí eles dizem assim para ele: tende a bondade de nos dizer o que no instante em que vossos olhos se reabriram à luz vos impressionou? O que vistes? Tende a bondade de nos descrever, se for possível, o aspecto das coisas que se ofereceram a vós? Aí ele responde: assim que pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, estava como ofuscado e não me dava conta. Porque a lucidez, ela não volta instantaneamente. Mas Deus, que me deu um sinal profundo de sua bondade, permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Vi-me rodeado, até me arrepia, de inúmeros e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que vêm nos assistir me rodeavam e me sorriam. Uma felicidade sem igual os animava. E eu mesmo, forte e de boa saúde, podia, sem esforço, me transportar através do espaço. O que eu vi
não tem nome nas línguas humanas. Virei, ademais, falar-vos mais amplamente de todas as minhas venturas, sem ultrapassar o limite que Deus exige. Sabei que a felicidade, tal como entendeis entre vós, é uma ficção. Vivei sabiamente, santamente no espírito da caridade e do amor, e tereis preparado para vós impressões que vossos maiores poetas não saberiam descrever. Observação: os contos de fadas estão sem dúvida cheios de coisas absurdas, mas não seriam eles, em alguns pontos, a pintura do que acontece no mundo dos espíritos? Não se parece o relato do Sr. Sanson como de um homem que, adormecido numa pobre e obscura cabana, despertasse num palácio esplêndido, no meio de uma corte brilhante? E aqui, o estudo, ele nos traz, né, uma luz muito especial. Porque depois de reflexões mais densas, né, surge a esperança viva, a esperança concreta e emocionante. E isso é muito bom, né, porque equilibra os nossos corações, nos dá esperança, né, como encarnados. E a gente tem uma revelação muito importante, de que a morte, ela não é um apagão, ela é um despertar. Quando o Espírito diz o instante da morte dá a clara evidência ao Espírito, isso significa que os olhos do corpo se fecham, mas os olhos do Espírito se abrem. E é aí que o momento que o Espírito percebe a verdade, a verdadeira verdade sobre a vida. E essa decepção, né, ela não é neutra. Se ele está preparado, se ele está desapegado, que a hora que ele percebe que os bens materiais não representavam nada, pode gerar uma alegria mais do que profunda. Porém, aquele que continua apegado, que desencarnou apegado, pode ter uma dor intensa. Tudo depende da consciência e da vida que cada um de nós vamos levar. A gente vive num mundo que a gente está tudo muito no automático e a gente quase não para olhar para dentro. Ou então tem gente que foge, né, da própria consciência, ou acaba se distraindo o tempo todo para não refletir. E esse trecho nos ensina algo muito inevitável. Um dia, todos nós vamos nos encontrar ou nos reencontrar com nós mesmos. E é nesse encontro, não tem máscaras, não tem justificativa, não tem distração. Só existe a verdade. Quem nós somos? Quem eu sou? Como que eu me enxergo? E isso traz uma reflexão muito forte e muito amorosa. Como que está minha consciência hoje? Se eu despertar do outro lado, como que eu vou acordar? Né? Como que eu me sentiria? Eu estaria em paz ou eu estaria arrependido? Então, a experiência que ele tem é uma parte que aquece os nossos corações, porque ela é muito consoladora. A hora que ele fala que ele viu amigos espirituais ao redor, espíritos, irmãos protetores sorrindo para ele, o acolhendo, né? Dá uma sensação de força para a gente, de que a gente não está sozinho mesmo e que do outro lado, na outra dimensão, nós estaremos amparados. E isso traz até uma sensação de leveza, de liberdade, porque ninguém está sozinho, desde que a gente acredite que há um preparo espiritual, desde que a gente olhe cada vez mais por dentro, né? E é algo muito bonito que ele cita aqui. Deus permitiu que eu recuperasse minhas faculdades. Olha a humildade dele. Deus permitiu isso. Então, há até uma misericórdia aqui. E não é um salto no vazio, é uma passagem que foi assistida. Então, é como se
no final, né, que diz, é como se ele saísse de uma cabana simples, porque, relembrando, ele estava enfermo, ele estava adoentado, né, com dores, e é como se ele saísse de uma cabana simples e acordasse em um palácio. E isso vai simbolizar muito que a limitação que a gente tem da vida material, que é limitada, que é perene, que ela vai morrer de alguma forma, com a grandiosidade que é a vida espiritual. O que nos espera do outro lado pode ser infinitamente melhor do que a gente imagina. E aí a gente tem 3 pilares aqui que vale destacar, que a morte, ela é um despertar da consciência, que a vida que a gente leva vai definir o que a gente vai sentir no momento da morte, e que a verdadeira felicidade espiritual, ela não é construída através de bens materiais, mas é através do amor e através da caridade. Então, a gente foi hoje convidado a refletir que a gente evita muito a falar sobre esse assunto, né? Que é a morte, que é a passagem, que é o desencarne, mas é uma das maiores certezas que a gente tem na nossa vida, que a gente vai voltar para o mundo espiritual. E através do relato, né, que esse irmão deixa para a gente aqui, através dos estudos do Kardec, a gente percebe que a morte não é igual para todos, só que ela não deve ser vista como um castigo e nem como um acaso. Ela é um reflexo daquilo que a gente está construindo dentro de nós. Então, a gente percebe que o apego à matéria, o apego a tudo que é material, né, posição social, vai tornar o nosso desligamento mais difícil. E a ausência de fé sem ser a fé cega, né, ela vai trazer angústia, vai trazer dúvida no momento final. Só que quando se eu estiver com a consciência tranquila, o coração em paz e confiante em Deus, esse momento pode ser transformado num despertar de luz. E isso é muito consolador, porque mostra para a gente que o nosso futuro não está determinado por sorte ou por privilégio, mas pelas nossas escolhas de todos os dias. Cada pensamento elevado, cada gesto de amor, cada atitude de caridade que eu tenho, é um passo que eu estou construindo pouco a pouco lá na minha felicidade espiritual. E a felicidade, ele diz ainda no final, que a felicidade que buscamos na Terra ainda é pequena diante da verdadeira felicidade. Então, ficando para nós outra reflexão. O que nós estamos buscando como felicidade? Né? O que nós estamos cultivando dentro de nós? Quando? Como que eu quero me sentir quando eu desencarnar? Porque a morte ela não vai interromper a vida. Ela vai nos apresentar a nós mesmos, a quem nós somos de verdade. E não adianta, porque lá as máscaras caem. Então, que nós possamos viver de forma mais consciente, mais leve, mais amorosa. E é isso que eu tenho sentido cada vez mais quando a gente faz esses estudos. Parece que a gente, no dia a dia, a gente foge, né? Por estar no automático, a gente muitas vezes vai esquecendo das pequenas coisas, de um olhar para o outro, de um bom dia com um sorriso, de agradecer. Hoje mesmo nós, antes de começarmos, estávamos comentando sobre isso. E as coisas boas? As coisas boas é que mais uma vez nós estamos aqui juntos por mais um dia de estudo. Só isso já faz sentido em agradecer, né? Isso é muito bom, perceber isso. Essa é a verdadeira felicidade. Está nas pequenas coisas. E às vezes a gente vai deixando de praticar porque a gente está tão preocupado, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem conta para pagar, e a gente vai entrando num automático e esquece
desses pequenos detalhes. Esquece de refletir, de olhar para dentro de nós. O que eu posso mudar, né? Que eu posso, como eu posso ser melhor, né? Como que eu posso consertar talvez essa questão que eu ainda não sei trabalhar? Como que eu posso perdoar a quem me feriu? Como que eu posso pedir desculpas, pedir perdão ao outro que me machucou? A gente vai se reencontrar e isso é questão de tempo, tá? Que assim seja, claro. Alô, nossa, tá alto. É que o pessoal de casa, né, para ouvir. Só uma coisa aqui que me chamou a atenção, que foi que é muito interessante. Nós já pensamos que nós vamos encontrar conosco? Não foi? O que é encontrar conosco? Você sabe quantas vidas nós temos? E essas vidas estão em nós? E quando nós deixarmos essa, estaremos encontrando conosco aquelas vidas que nós já tivemos. Aí vem a consciência. Como eu sou e como eu fui. Ou como eu fui e como eu estou. Houve uma melhora, e aí a gente vai entender o nosso processo aqui. A perfeição de Deus, ela é enorme, é infinita. Porque nós vamos nos avaliar nós mesmos. Eu consegui vencer as expectativas ou eu não consegui vencer as expectativas. Aí está eu encontrar comigo. E isso não tem saída, todos nós teremos que passar por isso. É assim, só isso. Que assim seja. Só um minutinho, pessoal. Que o Thiago está fazendo um comentário. Éder está fazendo rolo. Vale destacar que a gente tem apego não só às coisas materiais, mas os entes que a gente deixa aqui, né? Exatamente. É um comentário feito aqui, pessoal. Só um minutinho, pessoal de casa. Essa consciência.
Foi nos colocado aqui, né, um comentário bem interessante, que além da ligação aos bens materiais, né, o que dificultaria a nossa passagem, o que dificultaria todo esse processo, seria a ligação que a gente tem aos entes queridos, né, aos nossos irmãos, aos nossos pais, filhos, familiares, amigos, amores, né? Porém, essa questão da consciência, quando nós temos consciência de nós mesmos no momento da passagem, após o momento da passagem, a gente vai ter consciência, como disse o Éder no comentário dele, de outras vidas, de outras passagens que nós tivemos aqui, outras existências. Quantos pais nós já tivemos, né? Quantas mães, quantos irmãos? Então, a gente tem um pouco de receio, de medo, pessoal de casa, explicando o que foi falado aqui, da questão do que nós vamos deixar aqui. Nós pensamos no momento que nós vivemos agora, na família que nós temos nesta vida, mas e nas outras vidas? Então lá teremos também esse reencontro com outras pessoas, com outros irmãos, né, que passaram pelas nossas várias vidas. E isso acaba se tornando acolhedor, desde que a gente aceite a passagem e não se apegue, né, por mais difícil que seja, às pessoas que a gente ama, que estão aqui hoje. Mais algum comentário? Pessoal de casa, boa noite. Para Marcelo, está aqui com a gente. Boa noite, Marcelo. Raif também está aqui. Boa noite. Rosângela Dantas, boa noite. Não sei se a minha mãe continua na live. Mãe, boa noite. A Lu também está aqui, Dona Luísa Locatelli, boa noite. Ronilda, Marilise, Tiago, Éder, boa noite. Janaína Peterson, boa noite. A Marilise fez um comentário, né, que é realmente muito importante. É a preocupação que a gente tem com os que ficam, né? Quem ama realmente pensa nessas questões. É bem reflexivo. Bom, mais alguém? Vamos então agradecer pelo momento de hoje, para encerrar os nossos estudos, elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações. Senhor da vida, que as bondade infinita e sabedoria sem fim, agradecemos por este momento de estudo, por este momento de aprendizado, este momento de luz, que as lições de hoje nos ajude a compreender que a vida não se limita ao corpo e que cada instante na Terra é uma oportunidade sagrada de crescimento espiritual. Ensina-nos, Pai, a viver com mais consciência. Ensina-nos a desapegar daquilo que é passageiro e a valorizar aquilo que realmente permanece. O amor, a caridade e a paz interior. Fortaleça a nossa fé, mas não a fé cega, uma fé que compreenda, que sente e que confia, acima de tudo, para que diante das dificuldades da vida e também diante do momento da partida, possamos manter o coração sereno, possamos manter o coração cada vez mais em paz. Ampara-nos, Senhor, para que não temamos a morte, que vejamos a morte como um retorno, um reencontro com a verdadeira vida. Quando esse momento chegar, para cada um de nós, possamos, Senhor, ser envolvidos por sua luz, amparados pelos bons espíritos e acolhidos por sua infinita misericórdia, Pai. Que possamos sair daqui hoje melhores do que entramos, com mais amor no coração e mais vontade de fazer o bem. Que assim seja e assim será. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação,
e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos, um bom final de semana e até segunda-feira com o nosso irmão Éder e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite.